A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. Primeiro, vamos situar vocês. Estamos na Suíça, mais especificamente no cantão de Friburgo, uma região montanhosa e cheia de florestas densas. É aqui que fica o Bosque de Maulis, perto da Vila de Sales, um lugar tranquilo, com árvores altas e uma névoa quase constante que dá um ar de mistério natural. Mas a partir dos anos 1990, esse lugar pacato começou a ser palco de algo muito estranho. Uma figura humanoide, alta, vestida com roupas militares, uma capa de camuflagem e o mais marcante, uma máscara de gás antiga, começou a ser vista andando pelas trilhas da floresta. Ninguém sabia quem era, o que queria ou por que estava ali. E assim nasceu a lenda de Le Loyon. O primeiro registro concreto que temos vem de relatos locais que começaram a circular no início dos anos 2000, mas dizem que os avistamentos remontam a pelo menos 1990. Os moradores de Maulis e arredores descreviam a mesma coisa, uma figura com cerca de 1,90 m de altura a quase 2 metros, sempre vestida com uma capa militar, tipo camuflagem suíça, botas pesadas e uma máscara de gás que cobria completamente o rosto. Ele, ou ela, porque ninguém sabe ao certo, aparecia em silêncio, caminhando pelas trilhas da floresta, às vezes carregando algo curioso, como um ramo de flores. Sim, flores, isso só tornava o encontro ainda mais bizarro. E tem mais, aquele avistamento dele segurando flores não foi algo isolado. Outras testemunhas em relatos menos divulgados mencionaram que ele às vezes parecia estar coletando plantas ou observando a natureza de perto. Isso sugere que, além do visual assustador, ele tinha um lado contemplativo, quase poético. Talvez as flores fossem uma oferenda, um pedido de paz, ou até uma conexão com alguém que ele perdeu, quem sabe. Um fotógrafo amador, que preferiu não se identificar, disse ao jornal Le Matin, em 2013, "Eu estava a uns 10 metros dele. Ele usava uma capa militar, botas e uma máscara de gás antiga, do tipo que o exército usava décadas atrás. Ele me encarou por alguns segundos, depois virou as costas e foi embora sem dizer uma palavra." Outra moradora, Mariana Desclous, de Maulis, contou algo parecido. Era um domingo chuvoso. Eu o vi saindo da floresta. Não dava para ver o rosto dele por causa da máscara escura. Foi assustador. Espero nunca mais cruzar com ele. Uma mãe local também disse: "Ele assustou meus filhos. Saiu do bosque como se fosse um soldado fantasma. Ninguém se aventura mais na floresta sozinho por causa dele." Por mais de 10 anos, Le Loyon aparecia regularmente, quase como um ritual, sempre na mesma trilha, sempre em silêncio. Alguns diziam que ele parecia ameaçador, mas nunca houve relatos de violência ou agressividade. Ainda assim, o medo tomou conta da comunidade. Famílias evitavam a floresta e as mulheres, em especial, tinham pavor de encontrar essa figura misteriosa sozinhas. A polícia local foi chamada para investigar, mas o caso era complicado. Como disse Guy Zavary, um funcionário municipal responsável pelas florestas, em uma entrevista: "Não temos nada contra essa pessoa. Ele não está quebrando nenhuma lei. Mas as pessoas estão com medo, então precisamos fazer algo." Outro detalhe curioso é a consistência do trajeto. Quem ouviu dizia que ele seguia sempre o mesmo caminho,
como se estivesse em uma missão ou ritual. Mas aqui vai algo que nem todo mundo sabe. A floresta de Maules fica perto de uma área chamada Gruyère, famosa não só pelo queijo, mas também por suas lendas medievais. Histórias de espíritos errantes e guardiões das florestas circulam ali há séculos. Alguns pesquisadores locais sugerem que Le Loyon poderia ser uma reinterpretação moderna dessas figuras folclóricas. Alguém que, consciente ou não, estava revivendo um papel ancestral. Será que ele via como um protetor silencioso da floresta? O ponto de virada veio em 2013. Um transeunte corajoso conseguiu tirar uma foto de Le Loyon, a única imagem clara que temos hoje. Nela, vemos a figura de costas, com a capa militar e a máscara de gás marchando pela trilha. A foto viralizou e o mistério ganhou fama internacional. Alguns até chamaram Le Loyon de a resposta suíça ao monstro do Loch Ness. Mas essa exposição teve consequências inesperadas. Agora, vamos para um fato intrigante que raramente é mencionado. Em 2013, depois que a foto dele foi publicada, houve relatos de falsos Loyons. Isso mesmo, pessoas começaram a aparecer na floresta vestidas como ele, seja por brincadeira ou para confundir as autoridades. O jornal Le Matin até publicou um artigo chamado Falsos Loyons Abundam, mostrando como o mistério virou uma febre local. Isso levanta uma questão: será que alguns avistamentos eram de imitadores? Ou será que o verdadeiro Le Loyon usou isso como cortina de fumaça para desaparecer de vez? Pouco tempo depois, em setembro de 2013, alguém encontrou a capa militar e a máscara de gás de Le Loyon jogadas no bosque de Maules, junto com uma nota escrita à mão. O título: Certidão de óbito e testamento do fantasma de Maules. Na carta, a pessoa por trás de Le Loyon se despedia. Ela culpava a mídia, especialmente o jornal Le Matin, por transformá-la em um monstro. Escreveu: Você assassinou um ser inofensivo que encontrava nas suas caminhadas uma verdadeira terapia de felicidade, um renovamento cerebral para enfrentar as responsabilidades do dia a dia. A nota mencionava referências a escritores como Leopold von Sacher-Masoch, sugerindo que quem quer que ele fosse Le Loyon tinha um certo nível de cultura, e terminava com um pedido: por favor, entregue minhas roupas a alguém que fale sobre liberdade e tolerância. Depois disso, os avistamentos pararam. Le Loyon sumiu para sempre. Mas vamos falar sobre o equipamento de Le Loyon. A máscara de gás que ele usava não era qualquer uma. Testemunhas descreveram como um modelo antigo, possivelmente dos anos 50 ou 60, algo que o exército suíço usava durante a Guerra Fria. A Suíça, apesar de neutra, tinha um programa militar robusto naquela época, com bunkers subterrâneos e preparações para um possível conflito nuclear. Será que Le Loyon era um ex-soldado, alguém que ficou preso no passado, carregando relíquias de uma era de paranoia? Ou talvez ele tenha encontrado esse equipamento em um dos muitos depósitos abandonados nas montanhas suíças. Isso já nos dá um gostinho de algo maior por trás da figura. Mas quem era Le Loyon? Essa é a grande pergunta que ninguém conseguiu responder. Algumas teorias surgiram ao longo dos anos. Havia quem acreditasse que era um eremita, alguém que rejeitava a sociedade moderna e vivia isolado na floresta. Outros achavam que podia ser uma mulher com problemas mentais ou alguém com uma doença de pele grave, usando a máscara para se esconder. Teve até quem sugerisse que era um sobrevivencialista obcecado pelo fim do mundo. E claro, os mais supersticiosos juravam que era um fantasma, um espírito ou até um criptídeo, uma criatura desconhecida da floresta. Mas a nota de despedida parecia indicar que era só uma pessoa comum, com uma história que nunca saberemos. Uma teoria menos explorada
e a possibilidade de Le Loyon estar ligado a experimentos ou traumas históricos. Durante o século XX, a Suíça, apesar de sua neutralidade, foi um refúgio para cientistas e exilados. Alguns especulam que ele poderia ser um sobrevivente de testes químicos ou psicológicos secretos, alguém que adotou a máscara como uma forma de lidar com um passado sombrio. Não há provas disso, mas a ideia de um homem marcado por algo que ninguém entende, andando sozinho na floresta, é de gelar o sangue. O que torna o Le Loyon tão fascinante é justamente esse mistério não resolvido. Entre 1990 e 2013, ele foi visto dezenas de vezes na floresta de Maules, sempre perto de Sales, no cantão de Friburgo. A última vez foi antes daquela nota, em 2013. Alguns acreditam que a pessoa simplesmente abandonou o disfarce por causa da pressão da mídia. Outros, mais sombrios, acham que a nota sugere um suicídio literal, não apenas simbólico. Não há provas disso, e o bosque voltou a ser um lugar silencioso de antes. Mas o legado de Le Loyon ficou no folclore local, como um enigma que mistura realidade e lenda. E por fim, vamos falar do impacto cultural. Mesmo depois de 2013, quando ele supostamente morreu com aquela nota, Le Loyon não foi esquecido. Artistas locais fizeram pinturas e esculturas inspiradas nele, e até um pequeno festival anual em Sales, que celebra o mistério, com pessoas vestidas de máscaras e capas desfilando pelas ruas. Ele virou um símbolo de liberdade individual para alguns e de medo do desconhecido para outros. Isso mostra como um criptídeo, ou o que quer que ele fosse, pode deixar marcas que vão além da floresta.